Olá a todas e todos, professores, professoras, alunas, alunos. Quero apresentar para vocês uma ferramenta desenvolvida pela Escola Estadual Padre Augusto Horta, do estado de Minas Gerais, município de Paraupeba, sobre uma forma mais interativa de se desenvolver o PET 300, o Plano de Estudos Tutorado em comemoração aos 300 anos do estado de Minas Gerais. Esse site foi construído na plataforma Google Sites e tem todo o conteúdo do PET, mais alguns outros conteúdos interativos para tornar a aprendizagem mais dinâmica e mais interessante para o aluno. Por exemplo, ao longo dos menus, aqui ao longo das páginas, a gente vai perceber que tem alguns quizzes, alguns jogos, como por exemplo esse aqui para iniciar os trabalhos. Você clica em iniciar e ele vai te dar aqui, por exemplo, um quiz sobre questões culturais de Minas Gerais, questões históricas, para testar os conhecimentos do aluno e dirigir o estudo dele antes dele fazer qualquer leitura ou qualquer aprofundamento dentro dos materiais, para tornar a aprendizagem mais leve. Ele pode ir marcando e isso vai mostrando o rendimento e o resultado final que ele vai ter lá no final. Bom, e depois vem o conteúdo do próprio PET, aquele que está dentro do plano de estudos tutorado, dentro de cada uma dessas sessões aqui. Aqui embaixo temos uma agenda com as entregas finais dos PETs desse ano, PET 6, PET 7, PET 300, PET final, que é para o aluno gerenciar seu próprio tempo. Essa agenda foi feita no Google Agenda, o aluno pode inclusive integrar com a própria agenda dele, da sua própria conta do Gmail, bem interativa. E aqui as referências desse site, o próprio plano de estudos tutorado, que o aluno pode acessar por aqui, se preferir, pode fazer o download, pode imprimir a apostila. E teremos também alguns jogos feitos através da plataforma WordWall, alguns jogos aí de licença pública. Navegando aqui pelas páginas, temos aqui, por exemplo, a Rota do Ouro, desenvolvida aqui de uma forma mais interativa. Tem um mapa aqui do Google Maps, do My Maps. Ao invés de o aluno só contemplar a imagem estática dentro do PDF, ele pode aqui interagir com o mapa. Ele pode dar zoom, ele pode realmente ver como que a estrada real é hoje. Isso aqui o mapa realmente da forma como as estradas são, da forma como o estado de Minas Gerais é. Ele pode dar zoom até ver detalhes aqui da própria cidade, pode voltar, pode calcular as distâncias e ver onde é que você está posicionado em relação a cada uma dessas cidades da estrada real. Pode clicar, ele vai direto para a cidade, ele vai mostrar aqui o nome desse ponto onde você clicou, tá? Ou você pode vir aqui à esquerda e procurar todas as cidades que fazem parte aí desse percurso. Assim como ele também pode vir aqui e acessar a própria página do My Maps, onde ele está configurado. Tá aí, ele pode interagir com isso, clicar numa cidade, ver mais detalhes dela aqui. É uma maneira bem interativa de lidar com esse material. Bom, avançando um pouquinho, temos um quadro aqui de pontos de parada das regiões, e o interessante é que, além de ter as imagens e as explicações, o aluno pode clicar nas cidades e vai abrir o Google Maps com o exato mapa daquela cidade, com fotos, rotas, pontos turísticos, hotéis e tal. E o aluno pode navegar aqui e traçar uma rota da sua casa para lá e tal. Interagir mesmo com esse material. E isso acontece para todas as cidades que estão aqui contempladas. Logo abaixo temos um mapa mental, que é para auxiliar nos estudos. O ciclo do ouro é um assunto interessante de ser tratado. Está disponível lá no Pinterest. E aqui, caso o aluno queira saber mais, tem um link para o Instituto Estrada Real, que tem bastante conteúdo aqui sobre esse assunto, um link externo. Continuando, temos aqui a guia Economia. Essa guia Economia é semelhante ao que tem no PET. Antes dela a gente vai ter um quiz aqui também que pode ser feito sobre o estado de Minas Gerais. Da mesma forma você pode ir avançando, então após marcar aí as opções, ele vai marcando as opções corretas e te dando aí orientações sobre como prosseguir. Tá bem interativo também para guiar os estudos. Alguns locais temos músicas aqui do YouTube, uns vídeos para você ir ouvindo enquanto você dá uma passada pelo conteúdo, Um conteúdo sobre economia, semelhante ao que tem no PET, com alguns arquivos externos, inclusive. Esse aqui é bem interessante, sobre o cultivo de açúcar. Você clicar aqui, ele abre o PDF para você ler. Tá? E alguns links externos também, sobre contextualizando o que está descrito aqui com assuntos atuais, como por exemplo, os tempos de pandemia. Então tem toda uma contextualização aí dos conteúdos. Seguindo, na aba Comunidades, mais uma vez também um joguinho para iniciar. É um quiz também, bem interativo, bem interessante de ser jogado. Recomendo que façam aí antes de proceder ao conteúdo.
ao conteúdo que vem também lá do PET, com alguns arquivos externos, algumas páginas externas que estão aqui linkadas também, tá? Para enriquecer o conteúdo que está lá. Na aba Cultura, temos aí sobre artesanato, festas religiosas, exatamente como está descrito lá no PET, com alguns conteúdos multimídia aqui embaixo para exemplificar e ilustrar também. A aba Arquitetura segue o mesmo padrão, também com uma gamificação aqui sobre Minas Gerais. Também todos esses jogos são lá da plataforma WorldWall, tá? Todos eles de licença pública para ser acessados por todos. E aqui temos uma parte bem interessante. A gente está falando de arquitetura, de design e tal, e aqui tem um conteúdo sobre Inhotim, que tem um museu bem famoso lá, né? Tem muito bonito, e que você consegue navegar aqui, ó, em 360 graus, tá? Você consegue passar de um lugar para o outro. Dá para fazer uma navegação aqui, dá para conhecê-lo, né? Sem sair de casa, nós estamos podendo sair, então pelo menos dá para a gente fazer uma pequena viagem e conhecer esse lugar tão interessante que nós temos aqui tão próximo. Basta você ir navegando aqui nas setinhas, ou com o mouse, ou pelo telefone, você consegue ver um pouco desse museu. E se você gostou, quer ter uma experiência maior ainda, aqui embaixo tem um site, né, que ele já está aqui por dentro. Basta você clicar na cidade que você quer, ou no monumento, ou no local que você deseja visitar virtualmente. Tem vários e vários e vários, tá? Você pode clicar nele, ele vai abrir uma nova página e você vai poder visitar aquela cidade ou aquele local, aquele monumento, aquela igreja, enfim, aquele local que você escolheu em 360 graus também, uma experiência imersiva digital, né? Já que nós não podemos no momento nos deslocar fisicamente, né? Você clica e ele vai avançando aí à medida que você for interagindo com aquele local, tá? Tem muito conteúdo, dá para avançar aí, escolher cidades diferentes, e ele vai tocando músicas características daquela região enquanto você vai avançando. Recomendo aí que vocês naveguem por aí. Na aba Gastronomia, temos também aí as informações lá do PET. Adicionamos aqui embaixo algumas receitas, links de receitas para serem feitas aí de maneira bem prática com pratos de Minas Gerais. Na aba Cartões Postais, além da música, temos aqui todos os cartões postais que estão lá no PET, né? E logo abaixo as personalidades, pessoas importantes aí também com os links de referência de Minas Gerais. E a parte mais importante, né, que é para depois que você fez todo esse percurso, a guia Mão na Massa, que tem as atividades que devem ser entregues. Essas atividades vieram lá também do PET. E aqui temos algumas instruções. Vamos só dar uma navegada aqui antes. Temos a atividade 1, que é uma cruzadinha. Essa cruzadinha tem aqui, ó, as instruções, né, a horizontal e a vertical. E o aluno ele consegue clicar aqui, ó, e digitar aqui. Não vou digitar as respostas, digitar aleatoriamente. E ele vai marcando se ele acertou ou se ele errou. Se ele acertou, vai ficar de verde. Se ele errou, vai aparecer esse X vermelho aqui também, tá? Beleza, qual que é a orientação para essa cruzadinha? Ela não salva automaticamente, tá? Leia essas instruções aqui. Então o aluno, quando finalizar, ele tira um print e envia para o seu professor. Ou melhor, entra em contato com a equipe pedagógica da sua escola e verifica como que você deve proceder à entrega dessa atividade. Quase a mesma coisa vai acontecer com as atividades 2 e 3. A atividade 2 tem um texto de orientação e depois tem um formulário. Esse formulário, do Google Forms, ele pede o seu endereço de e-mail, o aluno deve usar o endereço de e-mail dele, ou do seu responsável, ou de alguém da sua casa, com o nome completo, sem abreviação, marcar se ele é da Escola Estadual Padre Augusto Horta de Paraupeba, Minas Gerais, ou de outra escola, que esse site vai estar disponível em toda a internet, né? E escolher a sua turma. Se você não encontrar a sua turma, aqui, a turma do aluno, você seleciona a opção outra, que não tem problema nenhum. E aí responder as questões aqui mesmo. Questão 1, a questão 2, letras A, B, C e D. Terminou de responder, clique em enviar. Tá? Vai chegar uma cópia das suas respostas nesse e-mail que você informou aqui. E aí você combina também com o professor, coordenador, com a equipe pedagógica da sua escola sobre como você deve fazer para entregar. Ou encaminhar o e-mail, ou tirar um print dele e enviar. Enfim, fica a critério da coordenação pedagógica da sua escola. E a atividade 3, que é a mais importante daqui, é a carta, né? Tem as orientações aqui do que deve ser feito, as dicas, né? E um exemplo. Basicamente é o mesmo esquema, tem um formulário pedindo também o e-mail, nome, escola e a turma. E a diferença é que agora nós temos duas opções, campo 1 e campo 2. Você pode
né, digitar a sua carta aqui, tá? Se você preferir fazer em formato digital. Mas se você tiver feito em formato manual, se você escreveu à mão, né, você simplesmente vai marcar essa opção aqui, ó, do campo 2, ok, entendi, tá? E pronto, não precisa escrever ela digitada aqui não. Bom, isso aqui vai ficar a critério de você e da sua coordenação pedagógica. Entre em contato com o seu professor. Professores, entrem em contato também com a coordenação pedagógica da sua escola. Uma opção interessante é para o aluno marcar se ele é maior ou não de 18 anos, tá? Se ele for maior, se ele autoriza ou não a Secretaria de Estado de Educação a publicar a carta dele, caso ele seja selecionado pela escola, e se ele for menor, se o responsável autoriza ou não, tá? E depois disso, caso ele tenha autorizado, ele também vai combinar com a escola como que ele vai entregar, né, o termo de cessão de direitos autorais, que aí ele deve imprimir, assinar e enviar para a escola. Isso aí fica a critério de cada turno, de cada escola, né, que vai definir. Então você precisa marcar uma dessas opções, marcar o entendi, né, e enviar. Prontinho, vai chegar uma cópia disso no seu e-mail. Não chegou? Entre em contato com a gente. É isso, esse é o site, vai estar disponível aí. Os meus contatos vão ficar aí também na descrição, junto com o link desse site. Caso haja alguma dúvida, ou caso você, professor, você, professora, queira contribuir com esse projeto, que é um recurso educacional aberto, esse aqui, então basta você entrar em contato conosco, que estamos aí à disposição para poder ajudar uns aos outros nesse momento de pandemia, ok? Obrigado, um abraço.